Olha só, vou dizer que é muito bom finalmente, depois que acabou essa temporada decepcionante de The Flash, poder vir aqui debater, teorizar e explicar coisas das antigas. A primeira coisa que eu fiz quando acabou essa temporada foi maratonar. E dessa vez eu já comecei pela terceira temporada. E eu prestei muita atenção naquela parte em que o Barry volta no tempo, luta contra o Flashverso, salva a mãe dele, fazendo merda pra variar, criando o Flashpoint. E aí eu prestei muita atenção nas coisas que o Barry tentou fazer após criar o Flashpoint para desfazer e resetar a linha do tempo. E nós chegamos naquele momento em que o Jay Garrick puxou o Barry da força de aceleração e contou pra ele que o contínuo espaço-tempo é como se fosse uma xícara, né, de porcelana. Cada vez que o velocista viaja no tempo, ela se parte. E ele pode tentar colocar, né, encaixar as peças nos buracos certos quantas vezes o velocista quiser, que a linha do tempo nunca mais será a mesma. Ou seja, o velocista nunca mais vai poder consertar e trazer de volta a linha do tempo que ele havia mudado. Será que não teria um jeito que o Barry podia ter tentado de resolver toda aquela situação e nunca ter criado o Flashpoint, trazendo a linha do tempo que a gente conhecia no final da segunda temporada? Bom, se vocês ficaram curiosos para saber mais sobre essa teoria que eu acabei criando esses dias, então sem mais delongas vamos pro vídeo, solta a vinheta! Bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash. Muito prazer, meu nome é Léo. E se você for novo aqui neste canal, então seja muito bem-vindo. Aqui normalmente eu faço vídeos explicando dúvidas e teorias sobre a série do Flash. E hoje eu estou trazendo uma teoria muito bacana para vocês. Eu estou me referindo a coisas que já aconteceram antes na série. Não estou me referindo a coisas que estão acontecendo agora ou que ainda podem acontecer futuramente. Então a teoria do vídeo de hoje é uma possibilidade que o Flash tinha, sim, de conseguir restaurar definitivamente a linha do tempo que nós tínhamos no final da segunda temporada. Antes de mais nada, já vou pedir de quebra aquele seu like, que me ajuda muito e me incentiva a estar trazendo mais vídeos como esse. E não se esqueça também de se inscrever no canal, porque desse jeito você não vai perder nenhum conteúdo e você vai ter os vídeos recomendados. Bom, pessoal, todo mundo sabe que um dos arcos mais esperados para a série do Flash era o Flashpoint. Todo mundo conhece o Flashpoint como a consequência do Flash ter voltado no tempo, salvado a mãe dele e criado uma linha do tempo completamente diferente. Então nós já tivemos a adaptação do Flashpoint nos quadrinhos, nas animações e também na série. E obviamente a pior adaptação que nós tivemos, sem dúvida nenhuma, foi a adaptação da série, porque não teve absolutamente nada a ver com os quadrinhos nem com as animações. Literalmente a única coisa fiel que eles fizeram foi fazer o Barry voltar no tempo na noite em que a mãe dele morreu e salvar ela do Flashverso, criando uma linha do tempo completamente diferente. E a gente viu que o Flash estava muito feliz nessa nova linha do tempo, né? Ele tinha a Iris lá como uma possível namorada, os pais dele estavam vivos, o emprego dele estava bem, tava quase tudo certo. Só que aí o bendito do Wally West vai lá, metido a besta do jeito que ele era nessas primeiras temporadas, e acha que consegue derrotar o rival sozinho. Ele acaba dando uma surra no rival, isso daí é verdade, mas depois o rival vai e basicamente mata o Wally West. E aí o único jeito do Barry consertar essa situação, né, e salvar o Wally West, porque ele não ia deixar ele morrer, era resetar a linha do tempo. E aí o Flash então faz uma coisa que, de acordo com o Flash Reverso, era o que era necessário para consertar as coisas e salvar a linha do tempo. Só que na verdade eu vou dizer que essa decisão do Barry foi uma decisão estupidamente burra e não era isso que o Barry tinha que ter feito. O Barry libertou o Flashverso e eles dois voltaram lá para aquela noite e o Barry deixou que o Flashverso matasse a mãe dele. Só que não foi o Flashverso que deveria ter feito isso, né? Porque aquele Flashverso que deveria ter matado a mãe do Barry, ele estava nocauteado no chão. E aí a gente viu que o outro Flashverso apareceu ali do lado, né? Que é o que estava lá no Flashpoint. E aí o Flash, que estava na frente da mãe dele, que tinha acabado de salvá-la, olhou para esse Flashverso e ele desapareceu, né? Basicamente aquela linha do tempo foi apagada. E aí a gente viu que esse outro Flashverso, que tinha sido tirado da linha do tempo, matou a Nora. E aí a gente já viu que basicamente a linha do tempo havia sido recriada, né? Resetada. Algumas coisas tinham acontecido iguais, como o Zoom, como o Barry virar velocista, como o final da primeira temporada, como de alguma forma também meio sem sentido o Flashverso também ficar preso no passado e roubar o rosto do Harrison Wells, o que pra mim até hoje é uma coisa que não faz o menor sentido, e o pessoal já me perguntou isso, mas é aí onde as duas coisas não se conectam. Porque supostamente era pra esse Flashverso, depois que tivesse matado a mãe do Barry,
ter ficado preso no passado, né, sem velocidade, afinal, ele fez a mesma coisa que o eu dele antes tinha feito, então o que mudou dessa vez, né? Mas tudo bem, isso daí é um papo para um outro vídeo. Aí a gente viu que depois esse Flash Reverso levou o Barry de volta lá para 2017, né, se eu não me engano. E aí o próprio Flash Reverso falou pra ele que agora as coisas voltaram ao normal, pelo menos pra ele. Já pro Flash, ele ia descobrir com o tempo. E aí o Barry fica tipo, como assim, cara? Do que você tá falando? E aí o Tal fica tão calmo, tão relaxante, sorridente, e simplesmente fala: te vejo em breve, Flash, e vai embora. Tipo assim, até hoje, eu não tinha parado pra pensar o porquê que o Tawny tinha deixado o Barry ficar vivo ali, né? Porque a gente sabe que o Flash Reverso quer matar o Flash. E eu fiquei pensando, por que ele foi tão legal de deixar o Barry lá na varanda, lá da casa dele, né? Na varanda não, lá fora. E depois ele foi embora, sem mais nem menos. E caso vocês não saibam pra onde é que ele foi pra Lendas do Amanhã. E aí a gente viu que depois que o Flash entrou em casa, ele viu que algumas coisas estavam diferentes. A principal delas é que o Joe e a Iris não se falavam mais, né? Porque o Joe não tinha contado pra eles que a mãe dela ainda estava viva e tudo mais. E nessa linha do tempo, ela não perdoou ele. A gente viu também que o Dante, que é o irmão do Cisco, que nas 2 primeiras temporadas eles se odiavam, mas depois viraram amigos, o Dante estava morto, né? Num acidente de carro. A gente viu que nessa linha do tempo também, a Caitlyn estava se tornando a Killer Frost. Talvez nas linhas do tempo antigas, o pai dela não tivesse aplicado nela aquele mesmo experimento que tinha aplicado nele, e por isso ela talvez nunca tivesse virado a Frost, nós não sabemos. E as 2 outras coisas que nós também notamos é que o Wally, ele tava muito mais metido a besta de querer virar velocista, de querer ter poderes, e a Iris estava querendo mais ficar nessa parte de heroísmo, de ser uma heroína, de ajudar mais no Star Labs do que no jornal, que era onde ela deveria ficar. E depois do Barry fazer inúmeras, mas assim, inúmeras tentativas fracassadas de tentar fazer as coisas darem certo, aí o Barry ficou tipo, velho, quer saber? Já tá tudo na merda mesmo, já não tem mais o que fazer, a situação não tem mais como piorar. Então ele simplesmente chegou pra eles e falou, olha só, eu vou tentar consertar as coisas uma última vez, eu vou fazer o que eu já devia ter feito desde o início e consertar tudo. Ele pediu desculpas e saiu de lá. E a gente vê aquela mesma cena dele correndo na rua, entrando na força da aceleração, e a gente consegue reparar uma coisa muito curiosa dentro da força de aceleração. Eu sei que alguns de vocês podem achar que aquilo ali era um raio amarelo e achar que era, na verdade, o quê? O Barry do futuro, né, voltando no tempo com o reverso e também aquele raiozinho vermelho ali do lado que a gente tá vendo, os dois lutando na casa da mãe dele. Ele ia tentar fazer alguma coisa lá que podia piorar ou resolver tudo. Só que eu acabei pensando que, na verdade, eles podiam ter feito uma grande referência à animação do Flashpoint, né? Que é Liga da Justiça Ponto de Ignição, onde no final dessa animação, o Flash também, quando ele vê que o mundo tá literalmente pra acabar, ele volta no tempo, ele entra na força de aceleração, e o que ele faz? Ele impede o eu dele, que voltou naquela tarde pra salvar a mãe dele, ele impede o eu dele de fazer isso, segurando o eu dele, né? E eu achei que nessa cena eles até podiam ter tentado fazer algo desse tipo. Eu pensei que eles iam fazer o Barry tentar, em vez de entrar naquela noite e, sei lá, lutar ou fazer alguma coisa, o que restava pra ele resolver a situação era impedir que o eu dele do final da 2ª temporada da série salvasse a mãe dele, nocauteando o Flash Reverso. Então basicamente nós podemos imaginar que aquele raiozinho que ele viu ali na frente, seja amarelo ou laranja naquele momento, era na verdade o eu dele de alguns dias atrás, né, de alguns meses atrás, que tinha voltado no tempo para salvar a mãe dele. E aí ele ia tentar segurar esse eu dele para impedir que ele mudasse completamente a linha do tempo. Só que a gente viu que isso aí não aconteceu porque o Jay Garrick acabou segurando ele pelo ombro e puxando ele pra fora da força da aceleração. E eu parei pra pensar que talvez, na minha opinião, depois vocês comentem se vocês concordam, se o Flash realmente fosse fazer aquilo que eu pensei que sobrasse pra ele fazer, porque não tinha outra alternativa, seria ele voltar naquele minuto em que o eu dele voltou naquela noite e impedir que aquele eu dele entrasse na casa e salvasse a mãe dele. Se isso acontecesse, muito provavelmente aquele eu dele iria desaparecer, como aconteceu com aquelas outras versões, e a linha do tempo permaneceria intacta. E aí ele só teria que depois retornar para o ano de 2017, naquela mesma noite em que ele estava com a Iris naquela escada lá da casa do Joe, basicamente. Faz sentido pensar que essa era a única opção que restava, ou melhor dizendo, era a única coisa que o Barry tinha que ter feito no início de tudo. Pensa só, na hora que o Barry foi com o Flash Reverso no passado pra ele novamente matar a mãe dele, ele não tava resetando a linha do tempo. O certo pra ele resetar a linha do tempo era impedir que o eu dele
que voltou naquela noite pra salvar a mãe dele, tivesse salvado o Flash Reverso. Não era levar um outro Flash Reverso que já tinha sido tirado da linha do tempo, depois devolvido, ir lá e matasse a mãe dele. Até porque depois que a Nora foi morta, supostamente era pra ter um Flash Reverso que tivesse ficado preso lá, né? Isso não aconteceu, porque ele saiu daquela linha do tempo e levou o Barry de novo com ele. Isso aí pra mim realmente foi um furo de roteiro bravo da CW. Eu sei que eles quiseram fazer algo legal, mas não faz sentido resetar a linha do tempo naquele ponto, sendo que não ficou nenhum Flash Reverso pra ficar preso no passado. E, de acordo com a linha do tempo resetada, teve um Flash Reverso que ficou preso no passado. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que o quê? Apesar do Jay Garrick ter dito pro Barry que não tinha o que ele fazer, em vez de ele contar pra todo mundo que ele criou o Flashpoint, que ele alternou a linha do tempo, que ele cagou com a vida de todo mundo fazendo assim, ele podia muito bem ter sido inteligente, voltado naquela noite e apenas impedido que o eu dele tivesse derrubado o Flash Reverso. Talvez a CW tenha pensado que essa daí era uma possibilidade de consertar as coisas, mas como eles queriam fazer a questão do arco do Savitar, a possibilidade do Savitar sair da força de aceleração e tudo mais, eles precisavam que os fãs aceitassem que aquela linha do tempo que eles estavam abordando na terceira temporada era a única linha do tempo em que o Barry podia continuar, que não tinha como o Barry voltar no tempo e consertar as coisas, sendo que na verdade podia. E por conta disso, talvez a CW tenha feito o Jay Garrick dizer no roteiro que o Barry não podia consertar as coisas dessa vez. Mas é isso, pessoal, eu tava assistindo o episódio esses dias e eu realmente acredito firme e forte nessa teoria de que o Barry podia sim ter resetado a linha do tempo, ter apagado de vez o Flashpoint da existência e ter trazido grande parte da linha dele do tempo criada na segunda temporada de volta. Acho que dava pra ter resolvido tudo. Bom, pessoal, essa foi a teoria. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar aí se você achou que ela faz sentido, se você gostou da teoria. Se você não entendeu a teoria, não tem problema que eu tento explicar também aí com vocês nos comentários, tá ok? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.